Oi, gente, tudo bem? Hoje resolvemos gravar num lugar diferente, estamos aqui na Fine Decor, muito legal, muito bonito, recomendo que venham ver. A ideia dessa gravação hoje é conversar com as pacientes fora do ambiente de consultório, para que elas se sintam mais à vontade e possam falar exatamente como elas se sentiram com a cirurgia, o que elas esperavam, como foi antes da cirurgia. Bom, hoje estamos aqui com a Samara e com a Thaís. Olá. Olá. Samara, o que te motivou a fazer a cirurgia? Primeiro, qual foi a cirurgia que você fez e o que te motivou? Eu fiz mastopexia com prótese. E o que me motivou, na verdade, eu sempre tive os seios muito grandes, né, desde mais novinha, desde adolescente mesmo. E aí, à medida que você vai envelhecendo, os peitos vão caindo também, né? Então, eu tinha a mama bem caída, eu usava 52, 54. Então, a minha maior motivação era o incômodo mesmo, né? Era difícil para vestir uma roupa, era difícil, para ir para academia era difícil, eu usava 3 tops às vezes, porque é para segurar a lateral, segurar a frente. Então, essa foi a minha maior motivação. Um grande desconforto, então, Sim, você tinha. desconforto. E você, Thaís? Minha maior motivação, eu era muito frustrada com os meus seios, porque eu fui mãe muito nova, com 16 anos. Então, eu perdi aquele corpo de menina que eu tinha, os seios que eu tinha antes. Então, eu esperei 14 anos para isso e me sentia muito frustrada, nossa. Bom, então, na verdade, acho que as duas procuraram uma autoestima melhor, Sim, né? sim. Acho que a ideia era essa. Muito legal. Vocês devem ter feito várias pesquisas nesse tempo todo. Muitas. Dentre as pesquisas que vocês fizeram, vocês tinham bastante informação daquilo que vocês estavam buscando? Ou era só uma coisa jogada, uma coisa muito genérica? Eu acho que para mim, eu pesquisei muito, mas você ainda não entende, até você passar por isso e começar a ir nas consultas e tal, a gente não entende os termos muito técnicos, você não entende exatamente aquilo que você vai fazer. Então, embora eu tenha pesquisado muito, ainda era tudo muito genérico, eu não tinha uma noção do que eu ia fazer, de como funcionava a cirurgia, de como seria o pós. Você tem a noção daquilo que você pesquisa, mas é muito diferente da realidade também, porque aquilo que as pessoas postam, aquilo que as pessoas normalmente escrevem, falam sobre, a maioria das coisas são os louros, né? São depois que fica tudo bem, depois que dá tudo certo. Então não tinha uma noção mesmo do que eu ia enfrentar. E você, Thaís? Não tive todas as informações necessárias, mas a primeira consulta que eu tive com você tirou todas as minhas dúvidas. Precisava dessa consulta. Que bom, então talvez acho que essa busca, né? Porque a internet hoje é um Sim. campo muito amplo, então traz Sim. muitas novidades pra gente. Sim, eu a acho gente fica meio perdida, mas na primeira consulta você tirou toda a minha dúvida, o que eu achava que era, não era. Aí eu fiquei mais tranquilo. Vou contar um segredo. Tivemos que falar pra ela que não ia dar certo o que ela queria fazer. Sim, Que cirurgia que vocês fizeram? Porque ninguém tá sabendo, né? mastopexia eu fiz com prótese. Também, mastopexia com prótese. Mastopexia com prótese. O seu caso, que você tinha uma mama muito volumosa, estava fora do lugar, e aí você queria uma mama mais natural ou não tão natural? Eu queria, não necessariamente tão natural, eu só queria que fosse menor, mas tivesse um volume Adequado ao seu corpo. adequado, isso, proporcional. Proporcional, muito legal, é muito legal. a palavra exata. Bom, fizemos opção de prótese para você, porque você ainda queria um colo, né? Sim. Queria ter mais colo, então a gente sabe que às vezes tem que lançar a mão da prótese. E você? Eu cheguei querendo uma coisa e vi que não era ideal para mim. Eu cheguei querendo um tamanho, uma coisa que realmente não era, e você foi assim, o que você falou para mim foi ideal. Vi que menos é mais. Queria uma prótese enorme, que não era para mim no meu perfil, não era para minha estrutura. Quanto você tem de altura? 1,50. E quanto você queria pôr quando você foi lá? 330. E o doutor falou, o ideal é 225 a 250. E a gente colocou 250 e ficou E o perfeito. ideal que a gente provou, né? Na verdade, a gente Sim. testou as próteses lá, Foi, isso é muito sim, foi importante. Foi testado, isso. Isso é muito e realmente importante. o 225 que você falou, que você indicou, ficou mais harmônico. E só que ainda eu queria um pouquinho mais, aí colocamos 250, pra mim achei que ficou ótimo. Eu acho que a gente tem que entrar no equilíbrio, né? Sim. Acho que do que é possível fazer para que não te atrapalhe, não te dê um problema, uma complicação, e também chegue mais próximo do seu desejo. Exatamente. Por exemplo, talvez a Samara queria uma coisa mais natural, você um pouquinho menos natural, e aí esses pequenos ajustes de tamanho
acabou ajudando Sim. bastante, né? Sim. Mas aí, o que levou assim a... O que você achou da consulta que a gente teve? Qual foi o ponto-chave para falar, não, eu vou fazer agora? Eu fui bem decidida na verdade, a minha primeira consulta foi em 2019. Verdade. Foi antes da pandemia. Eu não tinha certeza ainda se vou pôr prótese, não vou pôr prótese, vou ter filho, não vou ter filho, era uma dúvida muito latente também. E aí entrou a pandemia e tal, esperei todos esses anos e quando eu fui para consulta no final do ano passado, eu já fui um pouco decidida a fazer. A gente só não tinha decidido ainda, né, quando, mas assim como ela disse, as dúvidas foram todas sanadas ali na consulta. O doutor não teve pressa, independente de saber se a gente faria ou não a cirurgia. No atendimento, então todas as dúvidas ali foram sanadas e até um pouco mais. Então você trouxe... Até dei mais dúvidas para vocês, né? Você trouxe algumas coisas, por exemplo, eu não sabia que talvez não poderia usar a prótese, que a gente tinha que ver a posição, como era, se daria para pôr prótese ou não. Então, eu descobri que assim, era um pouco mais, entre aspas, complicado do que eu imaginava, então eu precisava escolher alguém que fosse de confiança. E aí o doutor conseguiu passar essa confiança. Eu saí de lá, mesmo não podendo fazer no final do ano por conta de viagem, coisas marcadas, eu acho que eu nem voltei na consulta, né? Eu mandei uma mensagem para as meninas, falei, gente, eu vou fazer, pode agendar aí a cirurgia. Eu fui voltar, acho que 15 dias antes, né? É isso aí. No seu caso, eu lembro bastante. Suas dúvidas eram muito relacionadas a tamanho, a cicatrizes. Sim. Eu tinha medo. Tinha medo de cicatrizes. E Sim. às vezes não tem jeito, às vezes precisamos de algumas cicatrizes. Para uma outra finalidade, temos que passar por alguns caminhos. Sim. E realmente você queria uma prótese que não ia resolver a proposta que você tinha de colocar uma prótese. Por quê? A gente tinha que colocar sua mama no lugar. Sim. Só colocar uma prótese. E grande não ia levantar. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas não, só põe uma prótese, sobe. Não, não é bem assim. Nem questão de tamanho. Tá? Às vezes, realmente precisa retirar a pele, reposicionar ela, fixar essa mão, deixar ela mais estruturada para ela receber a prótese e ficar no lugar. Mas o que foi falado ou o que você sentiu nisso para desistir daquele tamanho de prótese? Entender a necessidade desse tipo de cirurgia que era diferente daquilo que você procurou no começo. Bom, eu vi muitos resultados de só colocação. Só colocou a prótese, não fez a mastopexia. E realmente não ficou aquele resultado que eu queria. E quando você me mostrou os outros resultados com mastopexia, eu vi que realmente o meu caso era a mastopexia. Então ali pra mim eu fui desistindo assim aquele medo da cicatriz. Eu acho que a autoestima fala muito mais alto que uma cicatriz. Que hoje já nem aparece. Porque tá recente, 29 dias só de operada. Tô ótima, realizada. Que bom, muito feliz. Que bom. Ficou alguma coisa que vocês queriam perguntar para mim, que vocês não perguntaram? Foram descobrir depois da cirurgia? Porque também não dá pra gente abranger todos os temas, né? Não dá pra falar tudo. A gente tenta ao máximo passar. Porque eu acho ideal quando a gente passa o conhecimento que a gente tem para vocês, mostra as possibilidades e a decisão é de vocês. Questão de tamanho, questão de fazer ou não fazer a cirurgia. Eu sou bem claro quanto aos riscos sempre. Todo mundo tem que ser falado dos riscos, porque você vai entrar na cirurgia, não pode só vender maravilhas, tem que também conversar e explicar, tem esses riscos e tudo mais. E eu falo de um risco muito importante sempre, que são as areolas. Uhum. Realmente é uma coisa que é importante, que existe. Eu tinha muito medo de necrosar as minhas, muito. Mas a gente sabe que é um risco da cirurgia isso pode acontecer. Mas foi importante ter falado isso para vocês antes? Foi. Muito. Mas mesmo assim eu quis arriscar. Eu arrisquei. Foi decisivo, assim, né, na verdade, porque a gente, como eu falei, a gente não tem uma dimensão de quais são os riscos, do que pode acontecer. Sim. Então foi importante até pra gente se preparar para isso. Psicológico. O psicológico preparado, o físico mais preparado. Então, no geral, foi muito importante. E o que vocês acharam da gente fazer essa gravação fora do ambiente do consultório? Deixar uma coisa mais confortável para vocês? Como é que vocês estão se sentindo hoje aqui, falando da experiência que vocês passaram? Porque é importante para mim, não é só dar o resultado estético de olhar e achar.
Não, eu acho que o que importa é o que muda no depois, né? É o pós. Sim. Pra mim tá sendo um momento único. Tô bem feliz. Pra mim tá sendo muito importante passar a minha experiência para as outras pessoas também, para as outras meninas que querem realizar, porque a autoestima é tudo. Vocês não sabem o poder que é. No começo do pós é um pouquinho complicado, mas nada é como um dia após o outro. Você vê o resultado, é bem legal. E você, Samara? Sim, também. É importante poder passar para as pessoas, né? Essa experiência que a gente teve. E eu costumo falar para todo mundo que tá à minha volta que tem esse desejo. Faz porque vale muito a pena. Porque Sim, nada paga a sua autoestima. Você poder vestir a roupa que você quer vestir. Que para mim também, meu marido brinca, fala todo dia chega uma roupa nova de treino aqui. Se você for treinar tanto quanto você tá comprando roupa... Aí, ó, podemos receber agora patrocínio das lojas de roupa também, viu? Você pode treinar tanto quanto as roupas de treino que você tá comprando, mas é porque nunca dava pra usar algo diferente, a calça mais fina. Então, é bem importante poder passar isso pras pessoas, né? E embora o pós seja um pouquinho complicado, eu brinquei também, falando que eu assustei quase todo mundo, né? Porque aí eu tive bastante dor mesmo, foi um pós mais chatinho. Mas depois de todas as reclamações, eu falo, gente, mas faz que vale a pena, viu? Comigo o pós, assim, não tive dor. Foi 0 dor. Não tive. Era só um desconforto mesmo. E só o primeiro dia também que eu fui tomar banho me deu uma queda de pressão psicológico, foi... Mas é normal. É que você ficou maravilhada. É que você ficou maravilhada com o resultado. Foi mas isso. É normal, porque no outro dia você já fala, ai, como fui boba. Nada a ver. Então, mas é interessante isso. Por quê? Toda cirurgia tem um pós-operatório. Isso é inevitável. Tem que ter e tem que fazer direitinho, tem que cuidar. E sabe quando termina o pós-operatório? Nunca. A gente tá sempre de olho, sempre cuidando, sempre perguntando, querendo saber como vocês estão. Há uma promessa de um resultado. O que foi prometido de resultado para vocês? Milagre ou realidade? Realidade. Isso é muito importante, né? Porque geralmente a gente chega com uma expectativa muito alta. Foi como eu cheguei na primeira consulta. A expectativa era muito alta e às vezes a gente realmente, claro, a gente recebe as informações da internet, recebe um monte de informação, um monte de foto e a gente quer aquilo. Mas o nosso corpo é diferente. Sim. Por exemplo, Samara já passou um pouquinho mais de desconforto no pós-operatório, um pouco mais de dor, no pós-operatório um pouco mais arrastado. Mas eu sei que vocês duas fizeram direito. Você tem um pouquinho menos direitinho do que a gente recomenda, né? A gente sabe. O marido me contou. Mas tudo bem. Mas, assim, é dentro do esperado. Sim. Aí cada um tem uma resposta diferente no pós-operatório. Isso é muito importante para entender que pessoas são diferentes. Não tem ninguém que vai ser igual ao outro. E isso a gente tem que saber como conduzir no pós-operatório. Não é uma regra de bolo para todo mundo, uma receita de bolo. Isso é verdade. Né? Isso foi muito importante. Descobrir isso foi importante pra mim. Porque você começa a conversar com as pessoas e aí sempre tem, né? Eu fiz, em 15 dias tava fazendo tudo. Trocar experiência. Meu vizinho fez, meu gato, cachorro, papagaio fez. Nossa, mas com 10 dias eu podia fazer tudo. E aí você se sente mal. Eu ficava, nossa, mas eu 15 dias, gente, eu tô... O que tá acontecendo? Arrebentada. Então tem alguma coisa comigo errada. Então é importante isso... E partir isso do médico e os nossos retornos foram importantes por isso. Pra mim também, com o doutor falando, cada corpo vai reagir de um jeito. Tá tudo bem, é normal sentir dor, tá tudo certo. Cada corpo vai responder de uma maneira. Ótimo, mas não foi nada assim impossível de passar. Não, eu passaria de novo. Nada impossível, passaria de novo, com certeza. Eu também. Eu passaria de novo. Plantamos uma sementinha ali. Até mesmo porque é algo que a gente não podia resolver. Não é algo que, faça uma dieta, vai para uma academia, não era nada que a gente podia resolver a gente mesma. Então, a cirurgia foi necessária. Então, eu falo assim, foi um processo dolorido, mas foi necessário. Então, vamos dizer assim. Foi a cereja do bolo. Sim. Foram pacientes virgens de cirurgia, ou seja, não tinham feito nenhuma cirurgia antes. Nunca. Então, viu que cada um tem uma reação, uma resposta a um processo cicatricial, processo de recuperação, mas ele é muito importante. O pós-operatório é muito importante. Vocês sabem que eu sou chato, eu ligo, eu pergunto, eu quero saber. Se eu não tô ali, eu tenho toda a equipe sabendo, fofocando tudo pra mim de vocês. Cada 2 dias tinha que... Ele tava mandando mensagem, ligando, perguntando como que tá. Mas ela mora quilômetros daqui. Ela não mora aqui em Americana. Então tem que ficar mais em cima.
você estava aqui, estava Sim. com a Andréia, com a nossa física, eu estava de olho. Então a gente está sempre de olho em todo mundo. Sim. Isso para mim é importantíssimo. Eu como médico, como que estou ali, vocês chegam para mim e falam, ó, Léo, vou fazer com você. Agora você vai assumir essa bronca. Essa responsabilidade é sua. Então para mim, eu assumo mesmo. E até o final, a gente não termina. Então lembra, o pós-operatório de vocês não terminou ainda. Não sei nem quando vai terminar, tá? Ai, meu Deus. O que você falaria para uma outra pessoa que vai fazer uma cirurgia? O que você fala? Olha, tudo que a gente vê é legal, as informações chegam muito. Mas o que você achou assim, que é importante você ter descoberto ou perguntar? Para alguém que for fazer uma cirurgia, o que é importante para essa pessoa saber? Importante a pessoa saber. Escolher um médico realmente profissional. Escolher bem. Tirar todas as dúvidas, informações e confiar. Se entregar, foi o que eu fiz. Eu senti muita confiança, me entreguei. Estou aqui, realizada, feliz. Poderia escolher outro. Não precisa chorar, calma. Não vou chorar. Vou chorar. Já chorou bastante, Já viu? chorei. Já chorei. E você, Samara? Realmente confiar escolher um médico de confiança. Quando a gente fala confiança, eu acho que é tão pejorativo, porque tudo a gente fala isso, né? Mas você vai escolher um médico, você vai levar o carro numa oficina, tem que ser de confiança. Mas é diferente. Como é que você vai ter confiança se você não passou por isso ainda? Você não tem noção do que vai ser. Vai ficar de que tamanho? Não sei. Na hora lá, a gente tem expectativa de que vai ficar de tal forma. Mas Sim. na hora lá, como eu falei pro doutor, eu quero que você tire tanto quanto o senhor puder, desde que fique saudável e proporcional. Era o máximo que eu podia falar, era isso, porque eu não tinha noção. Na hora, você tá desacordado, então o médico, você confia nele, no potencial dele, no que ele vai fazer, né? No conhecimento que ele tem, na conversa, em como ele te conhece, em como ele... É difícil. E a gente também não dá a quantidade de informação necessária, né? Eu ri quando a gente estava entrando na cirurgia, enquanto o doutor fazia as medidas, o senhor perguntou, mas qual que é a sua expectativa? De novo. Eu falei, eu quero um peito não muito grande, mas também não pequeno. Quero um peito proporcional. E aí Isso é o o mais doutor fácil. o doutor brigou pra você dar pra gente, eles dão umas referências muito fáceis. pra Fácil, gente. né? Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Faça. Vamos lá. Existe algo que eu posso fazer para manter o resultado possível ao longo dos anos? Então, no seu caso, você fez uma coisa um pouquinho além, que você usou uma matriz Sim. sintética. O que essa matriz proporciona? Ela vai proporcionar uma mecânica de sustentação de 1 a 2 anos. Só que ela vai sendo absorvida, 100% absorvida. E à medida que ela vai absorvendo, ela vai transformando em colágeno. Porque a gente sabe, a partir dos 25 anos de idade, a cada ano a gente perde 1% de colágeno da vida. Eu já nem vou falar quanto eu já perdi, senão eu vou entregar a minha idade. Ainda bem que eu tenho 21. E toda cirurgia, toda cicatriz, todo tecido que foi manipulado, ele já não tem a mesma resistência do tecido original, digamos assim, um tecido que nunca foi mexido. Então, a ideia de ter usado isso é para não pensar só no momento, na sustentação, mas ao longo do tempo, como que isso vai se comportar, como eu vou ter uma qualidade de tecido ao longo do tempo. Mas, uma vida saudável, poucas variações de peso. Eu sei que é difícil, mas poucas variações de peso também ajudam muito a manter um resultado. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O tempo é implacável. Ele vai chegar para todo mundo. Mas quando chegar, já tiver a experiência e sabe que não é nenhum fim do mundo se precisar uma nova cirurgia mais para frente. Então, a longo prazo, quais os cuidados que são recomendados para a gente ter após a cirurgia? Não, o pós a longo prazo, eu acho realmente, é você tentar manter a vida mais saudável que você puder. Quanto mais saudável você estiver, melhor a sua recuperação, diminui a degradação do seu corpo, porque a gente vai envelhecer mesmo. Mas o mais importante é viver. Viver, aproveitar esse resultado que vocês têm. Ainda mais agora. Sejam Tão felizes, poderosa. aproveitem. Aproveitar, né? Os maridos ficam com um pouquinho de ciúme, é normal, Sim. tá? Mas eu acho que vocês têm que aproveitar mesmo. E o tempo vem. Claro que a gente faz tudo pensando sempre em quanto prorrogar isso aí. Esse resultado se manter por mais tempo. Mas, gente, o importante é aproveitar a vida agora. Tem alguma coisa, porque nesse processo, né, a gente se pergunta como que eu posso saber se a prótese está em bom estado ou não ao longo desses anos? Bom, você vai sentir simplesmente, você sempre vai se a pôr a mão na sua mama, você vai sentir sua mama, autoexame de mama, toda mulher tem que fazer. Isso é inquestionável.
E nisso você vai saber, nossa, minha mama está um pouco mais mole, está um pouco mais dura, está um pouco diferente, mudou um pouco de posição. Além dos acompanhamentos anuais, dependendo da paciente, 6 em 6 meses ou 1 ano de ultrassom para avaliar como é que tá. Mas lembrando, prótese tem prazo de validade. A ideia, eu recomendo trocar a cada 10 anos. Mesmo que não tenha complicação. Não, por quê? Mesmo que não tenha complicação, porque ela está sofrendo desgaste. Esse desgaste vai aparecer uma hora e vai aparecer como uma complicação. Preferimos, então, fazer uma cirurgia sem complicação do que uma já com complicação. Entendi. Gente, nosso tempo já acabou, já falaram aqui pra gente. É uma delícia conversar com vocês. Mas alguma consideração que vocês queiram fazer agora, no final? Não, Estão felizes? Então, eu vou dar um poderosos. conselho. Aproveitem a vida. É muito importante. Aproveitem o que vocês têm. Não desistam. Isso aí. Obrigado, Obrigada, meninas. doutor. Obrigada. Obrigado. Obrigada.